Galera, beleza? Stan na área, canal Enciclopédia da Bola. Esse é o vídeo de estreia do canal, seção Copa Libertadores da América, onde contaremos histórias e curiosidades sobre todas as edições da maior competição de clubes aqui da América do Sul. Em se tratando do primeiro vídeo, claro, falaremos sobre a primeiríssima edição em 1960. Antes de tudo, pedir para vocês darem aquele apoio pro canal, curtindo esse vídeo aqui embaixo e se inscrevendo, caso ainda não esteja inscrito, pra gente que tá recente começando, isso aí nos ajuda muito, beleza? Fico muito agradecido. Então, sem mais delongas, sem enrolação, vamos dar uma breve resumida na criação da competição. Alguns anos antes, em 1948, foi realizada a Taça América del Sur, conhecida também como Campeonato Sul-Americano de Campeões. Foi organizada pelo clube Colo-Colo do Chile, com o aval da Conmebol, porém não foi organizado diretamente pela entidade máxima aí do futebol sul-americano. O torneio foi vencido pelo Vasco da Gama, na época o timaço conhecido como o Expresso da Vitória. Esse Campeonato Sul-Americano de Campeões, inclusive, influenciou a criação da Copa Europeia, que é a atual Liga dos Campeões, que começou a ser realizada ali no meio de 55. Acabou sendo a única edição da Taça América del Sur. Por anos, a ideia de um torneio continental ficou engavetada, até que em 1958, por iniciativa do então presidente da Conmebol, na época o brasileiro José Ramos de Freitas, a ideia de um novo torneio continental começou a ganhar forma. Em 1959 foi anunciada então a criação da Copa dos Campeões da América. Esse foi o primeiro nome da competição, o nome Libertadores só viria alguns anos mais tarde. E ficou marcado então para ter sua primeira edição em 1960. Como o nome podia sugerir, os participantes foram então os campeões nacionais dos países filiados à Conmebol do ano anterior, no caso 1959, que foram então o São Lourenço da Argentina, o Jorge Wilstermann da Bolívia, o Bahia foi nosso representante brasileiro aí, campeão da Taça Brasil de 59, que na época era equivalente ao Campeonato Brasileiro, era o maior torneio do país. Do Chile veio o Universidade de Chile, da Colômbia o Milionários, do Paraguai o Olímpia, o Universitário do Peru e o Peñarol do Uruguai fecharam então aí os participantes. O Equador não teve nenhum representante nessa primeira Libertadores porque eles não tiveram nenhum campeão nacional em 1959 para enviar para a competição. Já a Venezuela tinha um campeão nacional, que era o Deportivo Espanhol, porém eles não tiveram interesse em participar dessa primeira Libertadores. Com os participantes definidos, vamos então para a primeira fase. Com 8 clubes, o formato foi bem simples. 4 grupos, com 2 clubes em cada um, jogos de ida e volta, num sistema de pontos. Na época, a vitória valia 2 pontos, o empate valia 1 ponto, derrota, nenhum ponto. Em caso de empate por pontos, critérios de desempate que a gente vai ver mais pra frente. No grupo 1 estava o São Lourenço e o Bahia, rivalidade histórica entre Brasil e Argentina. No primeiro jogo na Argentina, o São Lourenço venceu fácil por 3-0. Nesse jogo aconteceu o primeiro gol argentino da história da Libertadores, marcado pelo atacante Oscar Rossi. No segundo jogo na Fonte Nova, o Bahia venceu por 3-2. Nesse jogo aconteceu o primeiro gol brasileiro da história da Libertadores, marcado pelo atacante Carlito, grande ídolo do Bahia. Empatados por pontos, então, nessa fase, o primeiro critério era o saldo de gols. Assim, o São Lourenço se classificou para a próxima fase e a primeira participação brasileira da história da Libertadores acabou ali na primeira fase com o Bahia desclassificado. No grupo 2 estava o Peñarol e o Jorge Wilstermann. O Peñarol passeou na primeira partida contra o Jorge Wilstermann, 7-1. Amigos, 7-1. O Jorge Wilstermann teve um fatídico dia muito antes da nossa seleção. Esta foi a primeira partida da história da Libertadores, foi a partida que abriu a competição no dia 19 de abril de 1960. Nessa partida, obviamente, aconteceu o primeiro gol da história da competição, marcado pelo ponto uruguaio Carlos Borges. No segundo jogo, um empate em 1-1, Peñarol classificado para a próxima fase. No grupo 3 estavam o Milionários e a Universidade de Chile. O Milionários ignorou totalmente o fator casa e passou o carro na Universidade, lá no Chile, por 6-0. No segundo jogo, mais uma vitória dos colombianos pelo placar mínimo de 1-0, Milionários classificado. No grupo 4, uma situação curiosa. Nesse grupo estava o Olímpia e o Universitário. O Universitário desistiu de última hora de participar da Libertadores. Como o grupo já estava definido, o Olímpia então acabou classificado direto para a próxima fase sem precisar fazer nenhuma partida. A próxima fase então foram as semifinais, que foram também no mesmo sistema. 2 grupos, com os 2 clubes classificados em cada um, jogos de ida e volta e o mesmo sistema de pontos. Na chaveada semifinais estava o Peñarol e o São Lourenço, mais uma rivalidade histórica entre a Argentina e o Uruguai. Eles empataram o primeiro jogo no Uruguai por 1-1 e na Argentina um novo empate por 0-0.
Empatados por pontos, na época não havia o critério de desempate gol qualificado, do gol marcado fora de casa. Nessa fase, o primeiro critério era uma partida de desempate, uma terceira partida, que deveria ser realizada em campo neutro. A primeira opção seria no Chile, mas devido ao grande terremoto que aconteceu lá no Chile em 1960, uma grande tragédia, eles tiveram que mudar. A segunda opção era o Paraguai em Assunção, porém o Peñarol se recusou a fazer o jogo lá. Os dirigentes dos dois clubes então chegaram a um acordo. O atacante San Filippo, um grande ídolo do São Lourenço e capitão na época, relatou que o São Lourenço aceitou $100 mil para fazer a terceira partida de desempate no Estádio Centenário no Uruguai, em Montevidéu. Assim nós vemos, né, que o futebol desde aquela época já tinha dessas coisas, né? O Peñarol venceu a terceira partida por 2-1, 2 gols do Alberto Spencer, sendo que o segundo gol foi no último minuto da partida e assim se classificou para a final. Na outra chave estava o Olímpia e o Milionários, que empataram o primeiro jogo na Colômbia por 0-0. No segundo jogo, nos seus domínios, o Olímpia quis mostrar que não estava à toa na Libertadores e fez 5-1 no Milionários e assim se classificou para a final. Chegamos então à grande final da primeira edição da Copa Libertadores da América entre Peñarol e o Olímpia. Hoje nós sabemos, né, que são dois clubes de muita tradição na Libertadores, então nada mais justo que a primeira decisão da história da Libertadores fosse entre dois clubes assim. Primeiro jogo no Estádio Centenário, 1-0 pro Peñarol, gol do Alberto Spencer. O segundo jogo no Paraguai, como não poderia deixar de ser, foi com a cara da Libertadores. O Olímpia foi para cima no começo do jogo, enquanto o Peñarol jogou mais retrancado, tentando manter o resultado, e assim o Olímpia abriu o placar aos 28 minutos com o atacante Recalde. O Peñarol no segundo tempo resolveu reagir e foi para cima para tentar definir a Libertadores já naquela partida, sem forçar uma desempate. E quando parecia que tudo se encaminhava para isso, o Luiz Cubilha empatou aos 83 minutos e garantiu o título para o Peñarol. O Peñarol se sagrou então campeão da primeira edição da Copa Libertadores da América, treinado pelo uruguaio Roberto Scaroni. Entre os destaques daquela equipe nós podemos falar dos já mencionados Alberto Spencer e Luiz Cubilha. O capitão era o zagueiro William Martínez e eles ainda tinham um brasileiro na equipe, o zagueiro Salvador, que aqui no Brasil teve passagens pelo Internacional. Se tornou então o primeiro brasileiro a entrar em campo pela Libertadores, já que ele esteve presente naquela partida entre Peñarol e Jorge Wilstermann, e de quebra ainda se tornou o primeiro brasileiro a levantar o caneco. O artilheiro daquela edição foi o Alberto Spencer, que eu falei tantas vezes aqui no vídeo, atacante equatoriano do Peñarol. Ele marcou 7 gols naquela edição, marcou gols em todas as fases, sendo bastante decisivo. Ele que é o maior artilheiro da história da Libertadores, com 54 gols. Nós veremos isso com mais detalhes nos outros vídeos das outras edições da Libertadores. E uma curiosidade é que naquela partida entre Peñarol e Jorge Wilstermann, aquela mesma que abriu a competição, que foi 7-1 pro Peñarol, o Alberto Spencer marcou 4 gols naquele jogo. Ou seja, além de marcar o primeiro hat-trick da história da Libertadores, ele já se tornou o maior artilheiro desde o começo. Ou seja, desde a primeira edição, o Alberto Spencer já mostrou que entre ele e a Libertadores seria um relacionamento que daria muito certo, tá ligado? Então, galera, gostaram? Deixem nos comentários aqui suas opiniões sobre o vídeo e também sugestões para os próximos. Compartilhem caso tenham gostado aí com outros amantes do futebol sul-americano. E por hoje é isso. Muito obrigado, abraços e até a próxima.